Bem-vindos ao Mercado Ads Studio, diretamente do terraço de Cannes Lion 2025. Eu sou o Luiz Aca, serei seu host em conversas sobre o futuro da criatividade e as principais tendências, e vou ter aqui convidados que estão moldando o futuro dessa indústria. Eu tô com a Marisa Casassa, Head de Marketing de Feminino e Adulto da Kimberly-Clark Brasil. Marisa, seja bem-vinda. Obrigada, Zaca. Eu estou muito feliz com o convite, muito obrigada e muito bom dia para todo mundo do Mercado Ads que está nos ouvindo. Show, estou super empolgado para o nosso papo. E para a gente começar, eu queria ouvir como você mede sucesso da criatividade e se puder trazer bastidores da campanha da história de Leia Campos, que foi premiado em Cannes, né, em 2023, seria incrível, acho que nossa audiência iria adorar. Perfeito. Acho que o sucesso da criatividade é medido com impacto. Esse impacto começa desde como ele atinge o coração das pessoas e da sociedade e consegue fazer a transformação. E, claro, até o impacto em negócio, que a gente também pode medir, que é algo super importante também para a gente que trabalha aqui na indústria. Falando de Leia Campos, eu acho que a história começa com um insight, né, a partir do momento que a gente sabe de uma história real. Quando veio para mim a história da Leia Campos, uma brasileira, uma árbitra, né, de futebol que na década de 70 foi impedida de apitar uma partida de futebol porque ela era mulher, né? Ela chegou a ouvir na ocasião a pergunta: e quando você estiver menstruada? Por causa disso, ela não pôde entrar em campo e atuar de acordo com o que ela estava preparada. A gente entendeu que era hora de contar essa história. Né? Por quê? Porque eu trabalho com uma marca, tem a marca Íntimos, que tem um propósito muito forte, que acredita que a menstruação não pode ser um impedimento para o progresso de quem menstrua, né? A gente assina as campanhas com menstruada ou não, ela pode. Então conectou perfeitamente a história da Leia com o propósito de Íntimos. Então a gente fez um filme, um curta-metragem contando essa história, né? E a história tem um final feliz, porque por mais que ela foi impedida, ela não desistiu. Né, ela seguiu durante a vida dela buscando e ela conseguiu então ser uma das primeiras árbitras no mundo a apitar uma partida de futebol. E a gente lançou essa campanha no momento histórico no qual pela primeira vez na Copa do Mundo, né, no Campeonato Mundial, as 3 mulheres entram em campo, né, uma terra brasileira, e apitam as partidas. E foi muito legal a repercussão, né? Muitos comentários positivos, muito engajamento do público. A gente estava no social media, muita gente falando sobre isso, sobre toda a combinação de toda essa história, desde a Leia da década de 70 até o que a gente viu no Mundial. E foi muito positivo para a marca e eu acho que para a sociedade também, pelos comentários que a gente viu. E fomos reconhecidos, então, com o nosso primeiro Cannes, né? Em 2023, a gente foi reconhecido com o Cannes Lion, então o Golden Lion, a gente ganhou ouro. E acho que é só uma consequência de todo esse impacto que a gente conseguiu fazer através dessa campanha, contando essa história. Pô, muito interessante, e você trouxe um ponto, né, que é como uma história que é totalmente offline, que é física, pautou as conversas no online. Né? E a partir disso, eu queria entender como é que você observa os dados e o social listening para planejar as campanhas, principalmente a parte criativa delas. Sabe que a campanha de Leia, o plano foi buscar viralização, engajamento, conversas. A gente queria abrir conversas com a sociedade, trazer à tona essa história, né? Por mais que a gente evoluiu bastante como sociedade, a gente ainda tem muito que evoluir. Então, os KPIs de social que a gente queria era mais o engajamento, a viralização, compartilhamento, ver a campanha até o final. Então, os KPIs, essas métricas que a gente tinha. Mas o principal foi mesmo engajamento e comentários que a gente via ao longo da campanha. Foi a primeira semana bem intensa e ela foi ganhando sozinha mais buzz, né? De forma orgânica, ela foi crescendo na ocasião. Eu tenho uma outra campanha também, se eu puder dividir, do outro Cannes que a marca ganhou. Então, daí o ano passado a gente ganhou mais um Cannes com mais uma campanha de íntimos. Em inglês era Shameless Pad.
que também saiu de um insight, né, de uma pesquisa, quando a gente viu que 1 em cada 2 meninas deixam de praticar esporte por causa da menstruação. Quando a gente foi olhar mais esses dados, esses estudos, a descoberta não é que elas deixam de praticar esporte porque elas estão desconfortáveis, com cólica ou se sentindo mal. É por vergonha. Então, tem as meninas, de modo geral, abandonam e acabam abandonando para sempre por causa disso. Então, a marca entrou. Foi a primeira marca que pela primeira vez patrocinou uma jogadora entrando em quadra menstruada. Então a primeira partida foi um jogo de vôlei, no qual a gente pagou a jogadora Naemi para entrar com uma camiseta diferente, né? E enquanto ela jogava, a narração, né, do jogo explicava, olha, ela está com uma camiseta diferente porque ela está menstruada, né? E aqui também teve a questão de engajamento, mas a ideia era mostrar que por vergonha, não deixe de fazer o que você quer, de fazer o que você sonha, né? E daí trazer a sociedade também para olhar e abrir conversa sobre isso. No caso da repercussão, por mais que a gente tem todos os KPIs de social também que você mede, e teve também a parte de TV, porque os jogos foram televisionados, não foi só o jogo de vôlei, então muitos outros jogos a gente entrou patrocinando, tinha jogo de futebol feminino que elas colocavam a faixa, né? 1 a cada 2 meninas abandonam os esportes por causa da menstruação. Imagine se nós tivéssemos desistido. E para mim, o que eu mais gostei de ver foram comentários sobre um professor comentando: adorei essa campanha, vou dividir isso com as minhas alunas. Ou um pai falando: quero falar sobre isso com a minha filha. E aí, para mim, vem o poder da campanha, quando eu falo de tocar os corações da sociedade, porque não foi uma conversa só com quem menstrua, né? Um pai que não quer que as portas se fechem para suas filhas ou para sua filha, também se engajou e gostou e quis levar para casa, ou o professor levando para a sala de aula para falar sobre esse tema, né? De empoderar, de encorajar, de incentivar que, por causa da menstruação, elas não deixem de fazer o que elas sonham, né? Claro, se você não está se sentindo bem, você respeite seu corpo, mas vergonha não, né? Entre em quadra. Muito interessante até essa conexão de esportes, né? São 2 cases que misturam o esporte e o feminino. Isso é uma sensibilização cultural muito forte de vocês. Então você traz uma sensibilização cultural, uma parte de branding. Eu adoraria entender como é que você equilibra isso também com conversão, com resultado de negócio, né? Com performance, e como que essa roda se retroalimenta. Perfeito. Sabe que eu vou trazer uma das palestras que eu assisti ontem falou exatamente sobre isso, né? Sobre a combinação do brand equity e a performance, né? E era exatamente o ponto de que as coisas não é um e outro, ou outro, são os 2 juntos, né? Marcas fortes tendem a performar mais, elas chegam a performar até 2,8 vezes mais. Então, construir marca era importante, e claro que isso tem que estar atrelado com a performance dela e o impacto no seu negócio. Né? Então, toda essa combinação tem que ser feita diante do seu target, onde ele está, das conversas que você quer abrir. E o objetivo da campanha, hoje em dia, também a gente está falando muito, né? A gente sempre falou de funil, não tem mais o funil exatamente como era antes, então você pode ir direto do awareness para conversão, né? E aí tem toda a inovação, que a gente também, acho que é outro tema que eu tenho ouvido muito falar aqui, sobre como a gente está inovando muito a forma de comunicar e de performar e de trabalhar canais para isso. Então, acho que é o segredo até de uso de algoritmos, muitas vezes, para contribuir com essa questão do engajamento e a conversão da marca em venda. Né? Até agora a gente falando também do e-com, presente em tudo, né? Do awareness, você conecta direto com ele para fazer essa conversão. Em ambientes que são totalmente orientados por dados, e a gente vive um mundo muito orientado por dados, né? Mesmo aqui num festival que a gente fala de criatividade, eu também assisti algumas palestras que falavam, pô, data is everything. Né? E aí o que eu queria ouvir de você é o que torna uma ideia verdadeiramente criativa em um mundo orientado por dados? Olha, eu acho que é um tema que a gente tem discutindo muito, e não só nas palestras, é o meu segundo dia, nosso segundo dia aqui, né? Mas parece que ontem já eu senti que foi muito falado sobre isso, ainda mais quando a gente fala de dados, a gente traz o IA para conversa,
a gente traz essa forma de criar diferente, né? O IA traz todos os dados e as informações, ele pode te ajudar a fazer desde a questão de buzz do que está sendo falado no social, as principais palavras e conversas, valorizar isso em números para você, para entender percentualmente onde você deve atuar, com que tema você tem que falar, para criar uma big idea. E até, quem sabe, ele pode criar a comunicação, porém, o que está muito claro precisa de um coração, antes de mais nada. Né? Um corpo no qual tem um coração que bate, que vai fazer um briefing, que vai fazer um pedido, que vai desdobrar uma ideia e passar para que seja qualquer tecnologia, montar algo e criar para você. Né? E eu acho que nesse mundo de que agora de buzz, né? A gente tem também uma dificuldade de como fazer realmente uma campanha icônica, uma campanha aparecer no meio de tanta informação que a gente tem. E o segredo, também vou trazer de outra palestra que eu vi, é a gente parar de falar só do brand campaign e mover para o creative platform. Então a gente sai de só criar uma campanha pontual e a gente precisa da consistência de um propósito, né? De uma marca com propósito que queira tocar a sociedade, criar essa plataforma criativa que de forma consistente ao longo do tempo consiga sempre estar presente e atuando, mesmo falando de forma diferente sobre o mesmo propósito, conectada com os números e os dados e as tendências que toda tecnologia pode nos entregar. Né? Então, conforme a gente entenda que o número traga que tem uma nova tendência, uma nova fala, outras palavras ou um outro perfil de compra, você tem que ir se adaptando a isso, mas mantendo a consistência da sua plataforma, da sua conexão que você quer, da sua marca, do seu negócio, que seja com essa sociedade, com esse target com quem você está falando. Acho que se fala muito sobre a hiperpersonalização, né? E muitas vezes as marcas esquecem essa consistência que ela tem que ter na mensagem. É isso. E essa consistência, ela é única, ela não necessariamente ela é hiperpersonalizada, né? Ela é a mensagem da marca, porque a marca existe. Mas, ao mesmo tempo, os dados, né, o que você trouxe de retroalimentar para hiperpersonalizar e utilizando tecnologia é super importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, o próprio mercado Ads, né? Que hoje tem as Connected TVs, você tem uma plataforma que tem vídeo, né? Tem os clipes, você tem uma plataforma de intenção de compra muito forte, né? Que é o próprio e-commerce. E aí o que eu gostaria de ouvir de você é quando você planeja uma campanha olhando, independente se a abstração funil existe ou não existe mais, né? Exato. Olhando do topo da mensagem de marca até, né, a conversão, como é que você olha para a hiperpersonalização e o uso de tecnologias nesse meio do caminho, num planejamento de campanhas? A hiperpersonalização, eu acho que é uma busca que a gente tem, mas que ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter um cuidado com ela, que talvez não seja o segredo de tudo. Porque no fim, a gente também tem o consumidor, de forma geral, entrando em grupos de tendência e buscando uma coletividade muitas vezes. E aí que você tem que entender, dependendo da mensagem que você tem, da marca ou do que você está vendendo, o quanto vai te dar credibilidade de ter aceitação no grupo ou aquilo estar presente dentro do contexto que ele gostaria de estar ou algo exclusivo falando para ele. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a fazer sim essa personalização cada vez mais, mas é claro que a gente busca isso trabalhando os canais, os temas, as regiões, regionalizações. Vamos falar de Brasil, por exemplo, super importante realmente você estar conectado com pessoas que estão dentro daquela região, falar com aquela pessoa na linguagem que ela costuma usar, trazendo exemplos no qual faz parte do dia dela e da cultura na qual ela vive. E se a gente falar de saúde feminina, então, né? Totalmente. Uma mulher, né, que mora no Nordeste do Brasil, uma que mora no Sul, uma que mora no interior, isso. Ela tem hábitos diferentes. Com certeza. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente falou, não, vamos fazer uma ação de carnaval. Carnaval é Brasil, mas ele é diferente em diferentes regiões. Agora a gente tem a nossa ação de São João. Né? Então tem o São João em Caruaru, tem o São João em Campina Grande. Então assim, não tem como você não personalizar e adaptar e buscar. Só que para isso eu preciso
dessa consumidora. Na verdade, ela me ajuda a criar. Então, cada vez mais, quando a gente fala também de trazer influenciadores, por exemplo, ao consumidor, é a escuta empática. A gente tem que entender o que realmente ela está falando, como ela está falando, e muitas vezes é ela que traz o insight ou ela que traz a forma de falar para a gente entrar nessa conversa, né? Então, a gente co-constrói. Acho que para conseguir essa personalização não tem como não ouvir e trazer até as próprias frases de como a consumidora fala para a nossa comunicação. Esse ponto da cocriação, seja com creators, influenciadores, consumidores, é super importante, né? E eu acho que isso parte da cultura de marcas, e eu queria também que você me confirme isso, se você também olha assim, né, na cultura organizacional e também na liderança, no líder de marketing, né? Eu gostaria de ouvir um pouco da visão de uma pessoa, né, que lidera hoje uma equipe, que pensa campanhas junto com a equipe, junto com stakeholders, né? O que você acredita que o líder deve levar em consideração para extrair a melhor criatividade e o resultado também, né, de cada ação? Eu realmente acredito que é escutar o consumidor. E parece fácil, mas não é. Muitas vezes, mesmo a gente, vou me colocar liderando um time de marketing ou pegando o meu próprio time, nós somos seres humanos também que temos vontades e opiniões. Há um grande risco de, às vezes, a gente tomar uma decisão pensando no que a gente acredita ou o que a gente gosta. E daí tem que ter muita humildade e coragem também, muitas vezes, para falar, não, por mais que eu prefiro um exemplo simples, eu prefiro essa arte dessa forma. Mas toda pesquisa, toda conversa trouxe para um outro roteiro. Então, é conseguir realmente capturar e entender que a gente está criando algo da forma que o consumidor está esperando. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ao mesmo tempo, você também não vai seguir com algo que seu coração não gosta de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que esse parece simples, mas eu acho que no processo do dia a dia realmente envolve coragem, né, e empatia, para você conseguir tomar a decisão de iniciar o start point e começar por algo que realmente o seu consumidor está te dizendo e como você ajusta aquilo de forma que o seu coração bata falando, é isso mesmo, né? Eu também estou emocionada com isso que eu estou entregando. Tem algum exemplo que você possa compartilhar de como vocês fizeram, e seja numa campanha específica, ou seja até no dia a dia para o lançamento de um produto, por exemplo? Claro. Eu vou trazer uma outra marca. A gente lançou Poise, né, no final do ano passado, que é absorvente e protetores, né? Uma marca para escape de urina, né? A gente tem que 1 em cada 4 mulheres vivenciam o escape de urina a partir dos 35 anos. Então, é algo que pode acontecer desde uma gravidez, depois a menopausa, é um outro momento. E o que a gente aprendeu, né? Quando primeiro você tem que entender essa mulher como um todo. Então, vou dar um exemplo. A mulher passou dos 40, 45 anos, chegando perto da menopausa. A vida dela está mudando. Muito provavelmente, ela já tem filhos maiores, né? Começando a entrar na adolescência, uma fase que não é fácil de lidar. Ela se olha no espelho, ela percebe que ela tem linhas de expressão, o cabelo está ficando branco e ela não está conseguindo lidar com isso. E se a gente voltar para o Brasil, a gente está falando de uma cultura que cultua o corpo jovem, sexy e sarado. Então, quando ela começa a ter essa transformação no corpo dela, na vida dela, às vezes ela está sentindo que ela está perdendo o controle. E se ela vem a vivenciar escape de urina, daí sim ela acha que ela está embaixo d'água. É assim que elas descreveram pra gente, que elas se sentem embaixo d'água e sozinhas, né? Então, se você se imaginar o que é estar embaixo d'água, né? Então, você tenta se colocar no lugar dela. É solidão. Se eu gritar, ninguém vai me ouvir, né? E a marca entrou com uma nova comunicação, trouxe de uma forma disruptiva uma comunicação representando exatamente isso. O comercial que a gente fez, que a gente pôs no digital, na TV, começa com uma mulher embaixo d'água pensando, eu sou a única. E de repente ela olha para cima, tem uma luz roxa e ela navega para lá. Navega não, nada até lá. E muitas mulheres aparecem, né, de uma forma metafórica, mostrando que ela não está sozinha e que ela tem que sim voltar a respirar.
que ela tem sim, que também que ela pode viver à vontade. É uma outra campanha, uma outra marca que entrou também para quebrar estigmas, porque a gente acredita que você precisa falar para não entrar em depressão, como qualquer ponto que aconteceu na nossa vida, né? A fala, o compartilhar é muito importante. No caso do escape de urina, 80% das mulheres não falam nem com as suas próprias médicos, né? Então, aí que a marca veio, fale sobre isso. A gente está mostrando que é algo que acontece sim, que você pode vivenciar. Não estamos falando para você não buscar uma ajuda, um profissional de saúde, fazer exercício pélvico. Tudo isso é importante, mas ela também só vai saber dessas dicas se ela conseguir compartilhar o que ela tem. Então foi uma forma que a gente ouviu a consumidora e trouxe isso de uma forma diferente, e o feedback foi muito sobre que elegância, né? Como vocês conseguiram de uma maneira elegante falar de um tema no qual muitas escondiam, exatamente, tinha vergonha até de falar do tema, né? Porque ainda não é muito falado. Eu enxergo um pouco do escape de urina, ou mesmo a incontinência, como a menstruação de anos atrás, que antes, agora a gente já fala mais, por mais que a menstruação ainda tem, né? Tem muita gente que ainda esconde o absorvente na bolsa e não comenta que tá menstruada, mas já tá, acho que até não tá à sua frente de poder falar do que o próprio escape de urina ou a incontinência. Então é um exemplo que eu trago da marca que trouxe de uma forma empática, diferente, a comunicação também, de acordo com o que a gente ouviu da consumidora. E essa sensibilidade, né, de entender que não é só o escape de urina, mas é tudo que ela tá passando, né? Exato. Até eu falo da minha esposa, assim, ela da pós-gravidez teve e era muito realmente difícil de trocar sobre isso. É isso. E aí, a gente caminhando aqui já pro final, Marisa, eu acho que da nossa conversa, né, meus principais insights foi escuta, que eu acho que tá em tudo do que vocês fazem, né? A personalização, mas sem perder a essência da marca. Isso. Né? A liderança, escutar também o consumidor e até os próprios time, né? E os dados, que eu acho que os dados falam muito também. Exatamente. Né? De relevância. Né? Hoje a gente vive numa sociedade em que a gente tem muita conteúdo, né? A nossa atenção ela tá o tempo inteiro sendo bombardeado com diferentes coisas que, né, precisam tocar o ser humano, etc. Mas eu queria que você deixasse uma dica geral do que as marcas podem fazer para sobreviver e para se manter relevante ao longo do tempo. Eu realmente acredito. Essa frase que eu falei, que eu vi ontem numa das palestras, falando sair do brand campaign to the creative platform. Então, da campanha de marca para uma plataforma criativa é uma mudança importante. Para você não estar só pensando pontualmente na sua campanha, na sua marca, mas sim como você se coloca dentro desse espaço, como você diz, de muita comunicação, de buzz, de muita informação. E muitas vezes também entender que você vai ter algo que vai chamar atenção hoje, amanhã já vão esquecer. Só que daqui a pouco você entra na sua consistência novamente com algo de acordo com a adaptação dos números, dos dados, da tendência, com algo que também pode chamar atenção e mesmo que alguém esqueça, mas de certa forma com essa frequência consistente, né? Você sempre sendo você vai sim construindo uma relação e ganhando a relevância e uma participação na vida desse consumidor. Porque daí, para mim, também foi o que eu fiquei me questionando, né? E como construir marcas ou campanhas memoráveis? Então, você pode conseguir num tiro, em uma grande campanha, fazer algo extremamente disruptivo. Sim, isso é possível, mas hoje, com tanta informação, talvez a memória vai vir quando a gente tem algo nostálgico da nossa infância, do que você viveu. A nostalgia vem por causa de muito tempo de um período da sua vida, não só de um dia, muitas vezes. Então, para você construir esse período, você tem que se relacionando consistentemente com o seu consumidor. E eu vou usar essa frase da plataforma criativa. Baita insight. Pessoal, essa foi Marisa, da Kimberly-Clark. Pode dar o seu recado final. Muito obrigada, adorei conversar contigo. Novamente, obrigada pelo convite e um prazer. E eu tô aqui também para quem tiver dúvida, quiser me procurar, meu contato. Muito prazer, muito obrigada. Marisa Casassa,
Pessoal, fiquem ligados aqui diretamente de Cannes Lion 2025 do Mercado Ads Studio. Eu sou o Luiz Aca. Obrigada.